Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 28 da apostila 12, ok? Geometria espacial 2, ok? Então, ele inicia aí falando um pouquinho sobre tronco de pirâmide. Acompanhe comigo, essas informações encontram-se na página 5 da apostila, tá? No volume 6, você estudou alguns tipos de sólidos geométricos, entre eles a pirâmide e o cone. Agora vamos conhecer relações para o cálculo da área da superfície e do volume do tronco de pirâmide e do tronco de cone. Algumas construções apresentam formato próximo a de um tronco de pirâmide, embora muitas vezes as pessoas refiram-se a elas simplesmente como pirâmides. Quando uma pirâmide é seccionada, ou seja, cortada, por um plano paralelo à base, ficam determinados dois sólidos. Uma pirâmide menor, que contém o vértice da pirâmide original, e um poliedro cuja base é a base da pirâmide original, denominado como tronco de pirâmide. Então, eu vou pegar minha caneta aqui e vou mostrar para vocês aqui na imagem, tá? Então, o que nós temos aqui na nossa imagem, tá? Ele foi cortada, foi sancionada, né? Cortada aí, seccionada. E aí, nós ficamos com duas. E temos uma pirâmide menor aqui, tá? E essa parte de baixo é chamada de tronco de pirâmide. Esse pedacinho é esse que nós iremos estudar, tá? Ele está dividido, ó, pirâmide menor e tronco de pirâmide. Aqui, ó, pirâmide menor e tronco de pirâmide, ok? Continuando. A pirâmide menor e a pirâmide original têm algumas características em comum. Além de suas bases serem polígonos semelhantes, as faces homólogas são triângulos também semelhantes. Dizemos que duas pirâmides são semelhantes. Note que a pirâmide menor é uma cópia reduzida da pirâmide original. Vejam algumas relações entre os elementos de duas pirâmides semelhantes. Estamos virando agora para a página 6, ok? Então, na página 6, tá? Depois vocês podem pegar uma caneta marca-texto aí. Nós temos diversas proporcionalidades que valem para este caso, tá? Então, a primeira que ele fala é sobre as razões das medidas, tá? Igual semelhança de triângulos que nós vimos no primeiro ano. Por exemplo, o lado da menor dividido pelo lado da maior será igual à altura da menor dividido pela altura da maior, assim como o azinho minúsculo e o outro azinho minúsculo, tá? Sempre é K, que é a razão de semelhança, tá? Nessas proporções relacionadas, aqui ficou pequenininho a imagem, mas estou acompanhando pela minha apostila, tá? Nessas proporções, relacionamos as medidas de duas arestas da base e de duas arestas laterais e de suas alturas. A razão continua a mesma para quaisquer outras medidas de dois segmentos homólogos. A razão entre as áreas da base é o quadrado da razão de semelhança. Então, quando eu pego a área da base da menor e divido pela área da base da maior, é pegar aquela constante e elevar ao quadrado, tá? E aí, gente, na página 6, vocês podem até pegar uma marca-texto, tem diversas relações que valem. Algumas falando de volume, né? E outras falando de área aí, tá? Todas essas daqui valem. Depois aí lá nos exercícios a gente vai mostrar a aplicabilidade para vocês, ok? Agora, tem um exemplo na página 6, que está resolvido na apostila, mas eu vou fazer para vocês explicando. Então, ele fala assim, eu vou ampliar a minha imagem, que ela está aqui, tá? Só vou pausar o vídeo, vou ampliar a minha imagem e a gente continua discutindo. Pronto, voltei. Esse exemplo é o exemplo que está na página 6 da apostila, ele está resolvido na apostila, ok? Então, ele fala assim, ó, uma pirâmide quadrangular, regular, ou seja, a base é um quadrado, tá? É seccionada, ou seja, cortada, a um plano paralelo à base que dista 6 centímetros do vértice. A altura da pirâmide é de 18 centímetros. As arestas da base medem 15 centímetros. Qual é o volume da pirâmide menor, determinada por esse plano? Então, ele quer o volume dessa pirâmide pequenininha aqui,
ok? Primeiro passo, gente, para eu calcular o volume, eu preciso lembrar da fórmula, né? Então, vamos lembrar? A fórmula do volume de uma pirâmide é a seguinte: 1/3 a área da base vezes a altura. Para quem não se lembra, essa daqui é a fórmula do volume de pirâmide, tá? 1/3 a área da base vezes a altura. Como a nossa base é um quadrado, muito fácil, a área da base é lado vezes lado. Mas eu não sei quanto ele vale, tá? Para isso, eu vou trabalhar com aquela proporção que foi apresentada aí lá no início da página 6, ok? O lado da menor dividido pelo lado da maior é exatamente igual à altura da menor dividido pela altura da maior, tá? Quem é o lado da menor? Eu não sei, tá? Então, eu vou chamar ele de L, ó, pequenininho lá. Quem é o lado da base maior? E olha só, ele tá aqui, é o 15, tá? Então, vou anotar aqui, ó, 15. É igual à altura da pequenininha. A altura da pequenininha foi 6 centímetros. Ela foi cortada aí, né? 6 centímetros. Então, a altura da pequenininha é 6. E a altura da grandona é esse total aqui, ó, que é o 18, ok? Vou fazer a proporcionalidade. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. 18 vezes L, 18 vezes L. 15 vezes 6, vamos lá, 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30, sobem 3. 6 vezes 1 dá 6, com mais 3 dá 9. Então, dá 90. L será igual a 90, o 18 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 18 dá 5, ok? 5 centímetros, tá? O que significa isso? Que essa medida aqui, ó, é de 5 centímetros, tá? Agora eu preciso calcular o volume. Então, o primeiro passo é calcular a área da base. A base é um quadrado, então é lado vezes lado. É 5 vezes 5. A área da minha base será igual a 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Vou para a fórmula. Volume é igual a 1/3. A área da base, que é 25, vezes o 6, que é a minha altura, ok? Em cima multiplica, né? Vai ficar 25 vezes 6, que vai dar 150, que divide por 3. 150 dividido por 3 vai dar 50 centímetros cúbicos, ok? Isso tá lá na apostila, na página 6 resolvida, e aqui tá a explicação, certo? Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, força e foco que o ano tá acabando. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo!